Você pisaria aqui, sabendo que pode morrer em segundos? Existe um lugar no Brasil onde pisar pode significar morte em poucos minutos, e não é exagero, porque ali você pode estar a poucos centímetros de uma das criaturas mais perigosas do planeta, sem nem perceber. E o mais inquietante é que esse lugar realmente existe e foi proibido por um motivo muito específico. Se você gosta de conteúdos assim, já deixa o like e se inscreve agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. De longe parece apenas mais uma ilha comum. Vegetação densa, um cenário bonito, cercado pelo mar e completamente isolado do resto do mundo. Nada muito diferente de outras ilhas tropicais que você já viu. Mas existe um detalhe que muda completamente tudo o que você está vendo. Algo que transforma esse lugar em um dos ambientes mais perigosos do planeta. Essa é a Ilha da Queimada Grande. Mas o nome pelo qual ela ficou conhecida diz muito mais sobre o que realmente existe ali. Ilha das Cobras. E não é apenas um apelido exagerado. Agora imagina isso. Você chega na ilha. O silêncio é estranho. Não há barulho de cidade, não há carros, não há pessoas. Apenas o som do vento, do mar e da vegetação se movendo lentamente. No começo, parece tranquilo, mas aos poucos você começa a perceber algo diferente. Um pequeno movimento no chão, depois outro e mais um. Até que você entende uma coisa que muda tudo. Você não está sozinho, porque ali existem cobras por toda parte. Pesquisadores já estimaram que, em algumas regiões da ilha, pode existir até uma cobra por metro quadrado. Sim, isso significa que a cada passo que você dá, existe a possibilidade real de estar a centímetros de uma delas. E isso não é o pior, porque diferente do que muita gente imagina, essas cobras não estão apenas escondidas esperando você passar. Elas estão em todos os lugares, no chão, entre as folhas, nas pedras e até nas árvores. Ou seja, não importa para onde você olhe, sempre existe a chance de ter uma ali. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso, porque o maior risco não é ver uma cobra, é não ver. Essa cobra só existe ali. Ela é conhecida como jararaca ilhoa, uma espécie única no mundo, que evoluiu isolada naquele ambiente. E o veneno dela é considerado mais potente do que o de outras cobras da mesma família. Mas o mais preocupante não é apenas a potência, é a velocidade com que ele age. Após uma picada, os efeitos podem começar rapidamente. Dor intensa, inchaço e destruição dos tecidos ao redor. Em alguns casos, a situação pode se agravar em pouco tempo. E dependendo das condições, pode não haver tempo suficiente para reagir. Agora pensa nisso com calma. Mesmo em situações normais, uma picada de cobra já é considerada uma emergência médica. Agora imagine isso acontecendo em um lugar isolado, longe de hospitais, sem acesso rápido à ajuda e cercado por outras ameaças ao mesmo tempo. A situação muda completamente. E isso mostra uma coisa importante. Em lugares como esse, você não tem tempo para reagir. Tudo acontece rápido demais. E é exatamente por isso que estar preparado faz diferença. Eu deixei na descrição alguns itens simples que podem ajudar em situações reais de emergência. Porque quando algo acontece, não é o momento de descobrir o que fazer. Mas afinal, como um lugar assim surgiu? Milhares de anos atrás, essa ilha ainda fazia parte do continente brasileiro. Mas com o passar do tempo, o nível do mar subiu e acabou isolando completamente a região. E tudo o que estava ali ficou preso, inclusive as cobras. Sem predadores naturais e com alimento disponível, a população começou a crescer. E crescer muito rápido. Mas o ambiente trouxe um novo desafio. Sem mamíferos disponíveis para se alimentar, essas cobras precisaram se adaptar e passaram a depender de aves. Só que aves não ficam paradas. Elas pousam por poucos segundos e vão embora.
Isso significa que a caça precisava ser extremamente rápida, precisa, sem margem para erro. E foi exatamente isso que aconteceu. O veneno evoluiu para agir mais rápido e de forma mais eficiente, aumentando as chances de captura e tornando o ambiente ainda mais extremo. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. Mesmo sendo proibida, a Ilha das Cobras já foi alvo de interesse de pessoas que queriam explorar o local de qualquer forma, principalmente por causa do valor dessa espécie no mercado ilegal. A jararaca ilhoa é considerada extremamente rara, e isso fez com que, por um período, algumas pessoas tentassem capturar esses animais. O problema é que esse não é um ambiente comum. Não é um lugar onde você entra, observa e sai. É um ambiente onde cada passo precisa ser calculado e onde qualquer erro pode ter consequências imediatas. Por isso, além da proibição por risco natural, existe também fiscalização constante para evitar tanto a entrada de curiosos quanto atividades ilegais. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa que se fala sobre a ilha também é exagerada. E é importante entender isso, porque nem tudo é exatamente como parece. Por exemplo, não é como se você fosse pisar na ilha e automaticamente ser atacado por dezenas de cobras ao mesmo tempo. O comportamento desses animais não é de ataque constante. Na maioria das vezes, eles evitam confronto. O verdadeiro perigo está na combinação de fatores: alta densidade, veneno potente e ambiente isolado. Ou seja, não é sobre agressividade, é sobre risco constante e imprevisível. E é exatamente aí que entra o maior problema: o fator humano. Porque em ambientes extremos, o maior risco nem sempre é o animal, mas sim a forma como as pessoas reagem, um passo em falso, uma distração ou até excesso de confiança. Podem ser suficientes. E quando você junta isso com um lugar como esse, o resultado pode ser muito sério. Existe uma história que circula há anos sobre um faroleiro que vivia na ilha. Segundo relatos, ele morava no local com a família e era responsável por manter o funcionamento do farol. Mas em uma determinada noite, algo diferente aconteceu. Cobras começaram a aparecer ao redor da casa e, aos poucos, foram se aproximando. O que aconteceu depois nunca foi totalmente confirmado, mas a história ficou conhecida como um alerta sobre o que pode acontecer quando alguém subestima um ambiente como esse. E isso leva a uma reflexão importante. A natureza não precisa ser agressiva para ser perigosa. Às vezes, ela só precisa estar no seu próprio equilíbrio. E é exatamente isso que acontece na Ilha das Cobras. Ali, tudo funciona perfeitamente para quem pertence àquele ambiente, mas completamente hostil para qualquer outra coisa. A Ilha da Queimada Grande é um dos exemplos mais extremos disso. Um lugar onde isolamento, adaptação e evolução criaram um cenário único e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso. Não por acaso, esse é um dos poucos lugares no mundo onde o ser humano simplesmente não tem espaço. E alguns deles nunca deveriam ser visitados. E talvez o mais estranho de tudo é que, mesmo com todo esse perigo, a ilha continua exatamente como sempre foi, sem mudanças, sem controle, sem qualquer intervenção humana, como se aquele lugar simplesmente não precisasse da gente. Se esse lugar te impressionou, tem outro aqui no canal que vai ainda mais longe, um dos lugares mais perigosos do mundo, onde o risco não está no que você vê, mas no que pode acontecer a qualquer momento. Clica nesse vídeo agora, porque ele muda completamente a forma como você enxerga esses lugares.